levantamento do grupo chamado Monitor de WhatsApp da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que os brasileiros estão se mobilizando para os atos de 7 de setembro desse ano. A circulação de mensagens com menções ao Dia da Independência do Brasil cresceu 290% na última semana de julho, na comparação com o mesmo período de junho. Segundo análises, as 10 mensagens mais compartilhadas citam convocações do presidente Jair Bolsonaro a apoiadores. Dentre os 1.000 grupos públicos de WhatsApp monitorados pela UFMG, 469 enviaram mensagens relacionadas aos atos entre 1º de julho e 1º de agosto. Ao todo, foram 4.184 mensagens, sendo 69% circulando em grupos ligados à direita, 25,9% em grupos indefinidos e 5,1% em grupos de esquerda. Desde a convenção do PL, que oficializou sua candidatura à reeleição, Bolsonaro chamou apoiadores para participarem de atos na data comemorativa. Desde então, grupos e caravanas se organizam para a participação das festividades em Brasília, Rio de Janeiro e em São Paulo. Abra esse giro com você, Schelp. Exatamente, né? Há uma grande mobilização e tem tudo para ser um 7 de setembro com mais gente nas ruas do que foi, por exemplo, 7 de setembro do ano passado. Eu não compartilho daquela visão de que o 7 de setembro, as comemorações de 7 de setembro deste ano, ou mesmo do ano passado, são ou serão de caráter golpista. Eu não acredito nisso. Eu, vendo, por exemplo, o que aconteceu no ano passado como parâmetro, se for esse o parâmetro, o que se viu foi uma grande massa de pessoas que foram, obviamente, manifestar apoio ao presidente, fazer críticas, como lembrou o Fiuza, ao STF, a outras organizações, mas, claro, teve sim, com bastante presença, aqueles cartazes pedindo fechamento do STF, fechamento do Congresso, que são, obviamente, cartazes de pessoas que não têm um espírito democrático. Essas são pautas claramente autoritárias, elas não estavam ausentes naquele 7 de setembro, mas não acredito que sejam majoritárias, não acredito que representem a opinião da maioria das pessoas que estão ali. Então, obviamente, se for uma grande mobilização como se planeja, vai ser uma oportunidade do presidente Jair Bolsonaro mostrar as imagens e mostrar que tem apoio popular. Ou seja, com certeza vai ser o principal ato de campanha da campanha de Bolsonaro este ano. A não ser que o presidente Jair Bolsonaro eleve o tom em comparação com aquilo que ele adotou no ano passado, no 7 de setembro do ano passado. Naquela ocasião, ele deu uma banana para o Alexandre de Moraes, para o ministro Alexandre de Moraes, mas não passou disso. Foi, obviamente, uma declaração que muitos entenderam como autoritária, que não ia respeitar decisões vindas do STF, mas ele não passou disso. Para ser chamado de golpista, teria que haver uma convocação a um levante armado, um levante popular, ou mesmo ao desrespeito do resultado das urnas, que as pessoas não aceitem o resultado das urnas caso ele venha a ser desfavorável ao presidente. Se não houver nada disso, vai ser apenas um grande ato de campanha a favor do presidente. Você, Zé, sua expectativa para os atos de 7 de setembro? Eu acho que está mesmo na hora de elevar o tom. É assim mesmo, toda campanha eleitoral tem que mostrar a posição de cada candidato, o que ele quer e pronto. Eu estive lendo aí as propostas dos candidatos, eles são obrigados a registrar no TSE junto com o pedido de candidatura o programa de governo. E aí o presidente Jair Bolsonaro desce ali a detalhes corajosos, como defender a possibilidade de uso de arma de fogo contra uma injusta agressão, diz lá o texto. E mais, vários assuntos considerados polêmicos. É novidade na política. As pessoas têm que votar sabendo o que o político defende. É por isso que o 7 de setembro vai marcar exatamente essa elevação do tom. Daqui até as eleições é isso, o tom será muito mais alto. Eu tenho uma grande dificuldade de explicar e de entender o que é uma pauta antidemocrática. Pauta antidemocrática, para mim, é quando prende alguém sem um inquérito justo, sem uma condenação justa. Pauta antidemocrática, para mim, é quando cala alguém, quando censura. Isto é uma pauta antidemocrática. 7 de setembro sempre foi usado politicamente, usado no bom sentido. Sempre se reflete, e é bom que se reflita sobre a democracia, sobre a vida, sobre o país, no dia 7 de setembro, a data nacional. Acontece que todo mundo só se lembra dos desfiles
Os desfiles militares, os desfiles das escolas são importantes? São. Todo o país celebra a sua data nacional. É o momento em que se une, que se junta para dizer: nós temos uma nação, nós temos um país, nós temos um território a ser defendido. E o próprio hino nacional seria antidemocrático se você analisar a sua postura de defender, inclusive, com a vida, defender a pátria, se preciso for, né? Então, esta é a realidade do 7 de setembro. Acho bonito que 7 de setembro seja o marco de um lançamento de campanha eleitoral de todos os lados. Em vez de criticar, todos os lados devem convocar os seus manifestantes e militantes. Vamos às ruas na data nacional e vamos defender de peito aberto o que queremos. Lá na pauta de defesa do Lula, no programa partidário, estão propostas interessantes. Estão propostas interessantes também. Então é bom que ele vá e defenda também em praça pública, na data nacional, as suas propostas de campanha e o seu grito de guerra. Diga, Fiuza. Olha, será possivelmente, e eu falo pelo que eu tenho visto, pelo que todos temos visto aí nos últimos tempos, pode chegar a ser a maior manifestação da história do Brasil. Pode chegar a ser, porque nunca houve tanta mobilização de rua no Brasil como nos últimos anos. No ano passado foram 3 manifestações gigantescas que a imprensa ou finge que não aconteceram, que não tinha ninguém, e aí fala lá de culinária, de alguma outra coisa, ou ela diz que é golpismo, que é ato antidemocrático, etc., em consonância com esse discurso do Supremo Tribunal Federal, né? Então, essa manifestação será gigantesca, principalmente porque a sociedade está desconfiada das eleições. A sociedade brasileira, com razão, suspeita dessas eleições, da lisura e da segurança. Por que ela suspeita? Porque os árbitros desta eleição fazem ostensivamente e sem nenhuma sutileza ataques a um dos candidatos, que é presidente da República, ataques ostensivos, retóricos, por atos e por palavras. Eu vou citar um deles, que eu acho um dos mais vergonhosos, né? Que quem tivesse vergonha, né, ou honestidade intelectual na sociedade brasileira deveria repudiar, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ir participar em Boston, nos Estados Unidos, de um evento cujo anfitrião é o senhor Jorge Paulo Lemann. E esse anfitrião diz nesse evento que em 2023 o Brasil terá um novo presidente. Esse é o estado de coisas. E aí o ministro Barroso, que tinha, se não me engano, acabado de deixar a presidência do TSE, onde fez cerimônias de condecoração de simpatizantes de Lula, dizendo que quem é do bem sabe quem é do bem. Volto a dizer, é grosseiro. Não tem sofisticação nenhuma. É uma coisa ostensiva, primária, de provocações, etc. E lá, nesta conferência em Boston, esse ministro, assim como todos os outros já deram suas demonstrações, ele falou ostensivamente sobre sermos, né? Ele se colocando sermos mais fortes do que o inimigo. Isso ele falou depois de uma pergunta, uma deputada que é afilhada política do Jorge Paulo Lemann, perguntando como é que fazia para o Bolsonaro não se reeleger. Isso é uma vergonha, isso é uma impostura, isso é um assinte, isso é um ataque à democracia. Isso é um ataque à democracia. Infelizmente, a gente está nesse período meio anestesiado e ficam dizendo, não, quem protesta contra o STF são aqueles malucos, radicais, etc., né? Enfim, perderam o juízo, perderam a vergonha na cara, e é claro que a maioria da sociedade está preocupadíssima com as instituições. E está desconfiada da eleição também, porque há uma tentativa, né? Há a aferição do sistema, né, por técnicos de todas as origens, de todas as instituições, chamados para a Comissão de Constituição e Justiça para discutir o voto auditável. E aí fizeram a radiografia do sistema. É vulnerável, tem diversas maneiras de fraudar, e o Supremo não só atuou no Congresso contra essa matéria, como fica dizendo que a urna eletrônica do Brasil, do botão de Bangladesh, é a
a maior maravilha do mundo, né? Que é quase que um fetiche, cria uma comissão de transparência e não a deixa funcionar. Vejam lá no site do Ministério da Defesa, tem lá as contribuições técnicas, não tem nada a ver com militarismo, ou forças desarmadas, como provocou mais uma vez. É o presidente do TSE provocando dessa maneira. Quem é que pode confiar numa eleição dessa? Então, eles não deixam funcionar a comissão de transparência, ostensivamente, dizendo que está tudo bem, que está tudo ótimo, que ninguém tem que meter o bico porque o assunto é deles. Ora, mas por que criaram essa comissão? Criaram achando que ia ser uma fachada. Mas tem no Brasil, felizmente, gente que não está querendo fazer fachada para se fazer com essa eleição o que der na telha, né? Eu acho que a bagunça da eleição americana deve ter inspirado uns e outros aí que não gostam mais de democracia. Assumiram isso. Essa imprensa, a maior parte da imprensa, não gosta de democracia. Gente na rua é golpe. Eles nem mostram. Ou então é isso, ato antidemocrático, dedurando lá, STF, vai em cima deles, estão saindo às ruas em grande número, o que é isso? Isso é golpe? É uma vergonha, né? Uma completa indecência, e é claro que isso instigou a população a se manifestar pacificamente já diversas vezes. Isso já deveria, Vitor, em tempos normais de democracia, ter sido mais do que suficiente para o STF corrigir o seu comportamento, para a imprensa se tocar e parar de dar vexame, né? Para os congressistas entenderem o que a população quer, mas essa democracia de gabinete hoje ela é atrevida e ela finge que não vê o povo. Você, Ana? Pois é, Vitor, o ano passado, no 7 de setembro do ano passado, obviamente que a grande maioria era de eleitores do presidente Bolsonaro, que estavam nas ruas para apoiar o presidente, mas nós vimos também pessoas, e eu acho que talvez a principal pauta do ano passado, e que era uma pauta incomum até entre não eleitores do presidente Bolsonaro, é o respeito à Constituição, né? As pessoas saíram pedindo em muitos cartazes respeito à Constituição. Havia deputado preso, processos e inquéritos ilegais, prisões de ofício, interferência em outros poderes. E um ano depois, vamos fazer aí aniversário de um ano, continuamos pedindo o básico, respeito à Constituição. E nós não estamos pedindo respeito à Constituição, não é para o Congresso, não é para o presidente, é para aqueles que deveriam salvaguardar a nossa Constituição, proteger as nossas leis, não serem políticos, não serem ativistas, militantes. E hoje nós temos, além dessas pessoas que não protegem a Constituição, essas pessoas, aliás, que agora colocaram aí um aumento de salário, que querem ganhar quase 50 mil reais por mês. Dentro desse um ano de aniversário, advogados tiveram aí suas contas bloqueadas, né? Eu estou falando da doutora Paola Daniel, que é esposa e advogada do deputado Daniel Silveira. Nós tivemos Alexandre de Moraes questionando o indulto, o constitucional indulto presidencial ao deputado, né? Então, assim, é muito difícil quando nós vamos passar esse capítulo de pedir o básico, respeito à Constituição. Ontem nós falamos da condenação pelo TCU do Dallagnol e do Rodrigo Janot, uma condenação encampada e liderada por um ministro que é afilhado de Renan Calheiros, que é cotado para entrar no STF se caso Lula vença, que foi no jantar de comemoração aí pela saída da cadeia do ex-presidente Lula. Esse é o Brasil, nós estamos praticamente enxugando gelo, tentando voltar ao básico. Então, mais uma vez, eu acredito que o povo agora resiliente, mais resiliente ainda, e que sabe que seria muito pior, mesmo enxugando gelo. Nós aqui quase todos os dias falamos a mesma coisa, repetição, né, das plataformas de governo, e uma que defende o cerceamento da liberdade em várias esferas, até da mídia.
o brasileiro hoje entendeu que essa resiliência ela precisa perdurar muito mais do que um ciclo eleitoral. E eu acredito que a 7 de setembro será gigante, será maior do que o ano passado, muito estará em jogo nessas cédulas, muito além do que 2 nomes, Bolsonaro ou Luiz Inácio. Agora, só falta o iluministro, aí, imperador do Brasil, Alexandre de Moraes, querer derrubar os aplicativos de mensagem, porque, segundo Barroso, é uma manifestação fascista. Augusto. Bom, nós vamos comemorar 200 anos, né, de independência. Não é pouca coisa. Qualquer país faria isso naturalmente e tal. Aqui, primeiro a imprensa começou a dizer que as manifestações seriam de viés golpista. Não sei o que é isso, mas evidentemente eles queriam insinuar ou afirmar que o presidente Bolsonaro ia dar um golpe para assumir o poder que ele exerce, ou deveria exercer, se não fosse a interferência excessiva, inoportuna e ilegal do Supremo Tribunal Federal. Depois, o próprio ministro Barroso começou a dizer, repetiu recentemente, que no 7 de setembro nós poderíamos dimensionar aí o porte, né, do fascismo no Brasil. Então, quem comparecer à manifestação é fascista. Não só eleitor de um candidato, ele não disse isso, não. Quem comparecer à manifestação é fascista e ponto final. Pois bem, eu tenho uma das minhas filhas nasceu em 7 de setembro. Eu pergunto ao Barroso, que é a encarnação do bem, ele que sabe tudo, né? E ele sabe o que é mentira, o que é verdade, o que se deve fazer e o que não se deve. Se posso comemorar o aniversário dela ou não? Ou também isso vai incorporar os participantes de qualquer celebração ao fascismo brasileiro? Quer dizer, isso sim é militância política. E isso sim, qualquer juiz de verdade está proibido de fazer.